Fala Belardo, fala Belarda, estou aqui novamente em um outro quarto. Esse é o terceiro que vocês veem nos vídeos. Cada hora eu estou em um, porque tenho fazenda de gados, crio porcos, tenho várias casas de aluguéis espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje estou aqui nas bandas do Pantanar e esse é um outro quarto da minha fantástica vida de riquezas, tá bom? O conteúdo continua sendo o mesmo e tudo isso que eu falei até aqui com certeza é verdade. No vídeo de hoje eu quero explicar por que muitos maratonistas quebram no quilômetro 30. Será que realmente você tem sempre que bater com a cara no muro do quilômetro 30? Que é assim que fala, né? Bater com a cara no muro do quilômetro 30. Deixe seu joinha no vídeo, que isso é muito importante. Já vai deixando o like pra gente bater uns 2.000 likes aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal também, porque muita gente assiste e não se inscreve. E aqui nos comentários você vai fazer o seguinte. Escreve hashtag Pantanal, tá bom? Não tem nada a ver com o vídeo, mas escreve aí, hashtag Pantanal, para eu saber que vocês estão comigo e que realmente estão engajados aqui neste canal maravilhoso. Chega de introdução, curte a vinheta que é fantástica e vamos que vamos. Antes de tudo, eu quero que vocês entendam o que é essa questão. Quebrar no quilômetro 30, bater no muro do quilômetro 30, nada mais é do que você correr uma maratona, que tem 42 quilômetros, e aí você vai bem, vai tranquilinho ali, correndo até o quilômetro 30. Chegou no 30, o seu ritmo cai, despenca, e você se empurra nos últimos 12 quilômetros de prova. Isso é quebrar no quilômetro 30, conhecido como o famoso muro do quilômetro 30, que acontece com muitos atletas amadores. E a minha língua está ficando travada de falar quilômetro 30. Aí, Abelardos, existem algumas questões tanto no treinamento como no dia da prova em si, que vocês precisam ajustar para conseguir passar por esse muro, quebrar ele e completar a maratona bem. Vou começar falando aqui pela questão do treinamento, a parte do treinamento que é a mais importante se a gente levar em conta, né? Porque se não estiver bem treinado, no dia não adianta nada fazer o que eu vou falar aqui na segunda etapa. Então, vamos começar pelo treinamento. Obviamente, você tem que fazer treinos longos. Todo mundo que vai correr uma maratona sabe porque isso é especificidade. Se eu busco correr 42 quilômetros, não tem como ficar fazendo longão de 18, 20, 22. Mesmo que esses longos sejam extremamente mais rápidos do que o ritmo que eu busco na maratona. Você tem que acostumar o seu corpo, o seu organismo, a ficar um tempo maior correndo, agregar tempo de corrida. Isso é muito importante, é o primeiro ponto que é bem básico. Aí o que acontece? Uma grande parte dos maratonistas faz longos de até 30 km. O cara não sai do 30 km, ele fica no 30 km. Tanto que ele fica no 30 km no treinamento, que no dia da prova ele também fica no quilômetro 30. Ah, eu tenho que fazer longos acima, longo de 40, 42 quilômetros? Nem tanto. Você pode, se for um maratonista experiente, dependendo do ciclo de treinos, fazer um longão na preparação de 38 a 40 quilômetros. Isso maratonistas experientes. Dos meus alunos, a grande maioria faz como longão pico na preparação um longo de 35 km. Porém, eles fazem vários longos acima de 30 km. 32, 33, faz um 34 e o pico de 35 km. Alguns que já são mais experientes, eu chego a colocar um treino na preparação, que é um só, maiorzão, como eu estou falando aqui, que chega entre 38 a 40 quilômetros. Estou falando tudo isso daí para que vocês entendam que é importante fazer alguns longos acima de 30 km. Esse é o ponto que vocês erram no treinamento. Os longos são de 26, 28, estourando 30. E aí, tanto a sua cabeça como o seu organismo, seu físico em si, internamente falando, ele não suporta correr a maratona inteira sem ter essa quebra, que vem muito do psicológico. Porque se você termina se empurrando 30 quilômetros, é muito difícil no dia da prova você correr os 42 sem passar por esse famoso muro do quilômetro 30. Resumindo a parte do treinamento em si,
façam mais longos de 32, 34, 35 km. Não precisa ser todo fim de semana, porque senão isso te arrebenta. E um detalhe muito importante que pode gerar essa quebra é em pessoas que fazem os longos acima de 30 km, porém deixam o último longão, que é conhecido como longão pico, antes da prova para ser feito muito em cima da hora. Ou seja, elas fazem esse último longo, que de repente é um 35 km, como estou falando aqui, um 38 que seja, faltando ali 1 ou 2 semanas para a prova. E aí o que acontece? O estresse que é gerado durante esse treino longo, que o seu organismo fica ali sofrendo, é um tempão correndo. Esse estresse, você tem ele tanto internamente no seu organismo em si, como na musculatura. A musculatura recupera muito mais rápido. Então o cara pegou e fez um 38 km no treino. Passou ali uns 4 dias, ele está totalmente recuperado. Musculatura boa, tranquilinho e conseguindo fazer bem treinos de 10, 12, 15 km, treino de tiros e tudo mais. Porém, o organismo, ele não recupera tão rápido de um estímulo tão longo. E aí o que acontece? O cara deixa para fazer muito em cima da hora, ele pensa que ele está recuperado, porque a musculatura, o corpo está bem e os treinos depois renderam, porém, ele deixou muito em cima da hora e aí não recuperou o organismo. O corpo tá aqui, ó, nesse pico de recuperação, e o organismo tá aqui. O organismo não acompanhou essa mesma recuperação. Aí chega no dia da maratona, ele sai correndo se sentindo bem e tem essa quebra no quilômetro 30, porque o organismo dele não se regenerou totalmente desse último longão, que é um longo maior. Então o que eu aconselho? Pega e faz, você que vai começar a fazer longos acima de 30 km e que vai fazer um longão, um pico aí de 34, 35 quilômetros, faça esse último longo faltando 3 semanas para a maratona. Aí feito ele, na semana seguinte, você roda ali um 20, 21 km em ritmo de prova ou um pouco mais confortável. Na penúltima semana, semana anterior à prova, você faz uma rodagem mais tranquila de uns 15, 16 km, e chega inteiro na prova. Não coloca na sua cabeça que por ter feito o último longão, faltando 3 semanas para a prova, que você vai chegar totalmente descondicionado na prova, porque não vai. Você vai manter o seu condicionamento com os outros treinos, porém o que tinha que ser feito em relação a treinos longos, você fez. O último, que foi o maior, foi faltando 3 semanas para a prova. Isso eu aplico em todos os meus alunos à distância e tem funcionado muito bem. Tenho alunos que baixaram de 3,45 para 3 horas e 28 na maratona, alunos que baixaram aí de 3,14 para 3,2, com esses pequenos ajustes em relação ao longão. Então era isso que eu tinha para falar mais especificamente na parte do treinamento em si. Agora vamos entrar na parte da prova em si, levando em conta que você fez tudo isso que eu falei e que treinou pelo menos 12 semanas específicas de volume alto e de treinos para correr uma maratona, treinos que condizem com a preparação específica de uma maratona. Chegou lá na prova, você vai começar essa prova que tem 42 quilômetros, correto? O que você tem que fazer para evitar essa quebra? Primeiro ponto é estar bem alimentado, que isso vocês já sabem, mas muita gente esquece. Então come o que você está acostumado ao longo da semana, mas se alimenta bem. Não adianta nada você treinar bem, soltar o treinamento para chegar descansado e não se alimentar bem na semana da prova, que é muito importante. Então se alimentem muito bem nessa semana. Não precisa comer mais do que está acostumado ou tomar mais água do que está acostumado, né? Se empanturrar de água e de comida, não precisa. Mas faça todas as refeições, tudo certinho, que isso vai contar muito no dia da prova. Você tem que ter substrato energético para gastar na prova. Tem que ter gasolina no corpo. Se não tiver o que gastar, você vai quebrar, vai entortar e às vezes isso vai acontecer antes do quilômetro 30. Aí largou a prova, tá? Você fez tudo isso daí. Largou a prova ali. Que ritmo você tem que correr a prova? O que eu aconselho na maratona em si é correr no pace que você está treinado para correr desde o início da prova. Muita gente pensa em fazer ela mais lenta, a primeira metade, e depois a segunda metade mais rápido. Eu acho que isso serve para maratonistas mais experientes. Não é tão simples depois de estar com 21 km nas pernas, você fazer mais 21 de forma mais rápida. Isso não é para qualquer um, Abelardo. Então assim,
assim, vai correr a maratona, quer garantir um tempo bom, está pronto ali, preparado para correr a prova entre 5:10 a 5:20. Meu treinador colocou ali que eu posso correr dentro dessa média. 5:10 seria o mais rápido e 5:20 teoricamente o mais lento. Você tem esses 10 segundos para variar ao longo da prova, que é o que normalmente a gente prescreve, né? Eu pelo menos coloco uma variação de até 10 segundos ao longo da prova. Ou seja, se o cara estiver sobrando e tudo der certo, a média vai ser de 5:10. Se ele sentir um pouco a prova, se ele ver que não está tão bem, a média vai ser de 5:20. Então é uma média onde ele vai correr dentro disso. Aí, sempre dentro dessa questão da média, você começa a prova lembrando que ela tem 42 quilômetros. Então você vai largar no 5:20, dentro desse exemplo. Você não começa no 5:10 para arriscar aí a 5:10. Você começa no 5:20, deixa o seu corpo ficar no 5:20, pelo menos por uns 8 a 10 quilômetros, viu que tá bem depois do quilômetro 10, aí sim você mexe ali para 5:15, 5:10 e vai embora. E não sai desse tempo programado, não sai disso, fica dentro dessa média. Essa é a melhor forma de correr bem uma maratona, sofrendo só o que a prova faz você sofrer por conta da duração ser longa. Porém, quando você não tem um pace pré-determinado e não respeita a média que o seu treinador colocou, você vai chegar no quilômetro 30 e vai entortar o caneco. Era para correr 5:10, 5:20, o cara larga naquela emoção ali da prova, né? Larga 5:08. Aí ele vai 5:08, 5:08, 5:08, 5:07, 5:05, achando que vai dar para manter esse ritmo. Porém, ele não está preparado para correr nesse ritmo. Ele está 5:08, 5:05 e ele podia correr até 5:20. Por que que começa abaixo do proposto? E por que começa forte, se a prova tem 42 quilômetros? É por isso que quebra no quilômetro 30. Até o 30 todo mundo vai. Dali em diante é que separa os garotos dos garotos mais velhos, as crianças dos adultos. Dali em diante que quem correu com isso aqui, quem usou a cabeça, vai conseguir correr bem esses últimos 12 quilômetros e vai conquistar uma grande marca. Quem foi desesperado aí, foi precoce na largada, vai entortar o caneco e não vai conseguir correr bem. E o último ponto para encerrar este vídeo e ele não ficar tão longo, é a hidratação e a suplementação, né? O que você come em si durante a prova. Tem que tomar água em todos os pontos de hidratação. É um golinho de água mesmo que não esteja com sede e toma o seu gelzinho ou come a sua bananinha, o que você já está acostumado a usar durante os longos e tudo mais, a cada uns 35 a 40 minutos. Tem que fazer isso desde o início da prova. Muitas vezes você tem cãibra, que pode acontecer por não estar bem preparado para a prova, ou muitas vezes essa cãibra vem por desidratação. E aí ela pode ter acontecido só no dia da prova, porque você acha que é camelo e quer correr a prova inteira sem tomar água. Então o último ponto desse vídeo é esse. Tome água em todos os pontos de hidratação e tome o seu gelzinho ou come o que você está acostumado a cada uns 35 a 40 minutos, que isso faz uma diferença absurda do quilômetro 30 até os 42, até o quilômetro 42 no caso. E era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses fatores que fazem muitos de vocês quebrarem no quilômetro 30 da maratona. É possível, é muito possível você não quebrar no quilômetro 30. Não coloque isso na sua cabeça. Corrija os pontos que eu falei, se você está fazendo errado, que eu tenho certeza que você tem totais condições de terminar a prova inteira no ritmo que você tanto sonha. Só lembrando, quem está sem treinador e tem o interesse, deseja ter a minha orientação à distância, um trabalho totalmente online, onde você vai conversar diretamente comigo, vai ter a sua planilha montada certinho dentro do seu objetivo, feedbacks diários e tudo mais. Vocês que estão nessa situação, que têm esse interesse, basta me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo para saber os valores, entender como funciona e tirar toda e qualquer dúvida que você possa vir a ter. Mesmo que você pense em contratar mais para frente esse trabalho, vamos supor que você mira começar um treinamento personalizado daqui a um mês. Mesmo assim, entre em contato, manda mensagem no WhatsApp para você já ir amadurecendo a ideia
E eu tenho certeza que quando você entrar para o meu time, os seus resultados na corrida vão ser muito melhores, porque eu vou estruturar bem estruturado todo o seu treinamento e você vai evoluir muito, além de aprender cada vez mais sobre corrida de rua. Então quem tem interesse, basta salvar o WhatsApp que está na descrição do vídeo e mandar uma mensagem lá. Do mais é isso, muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto, não esquece de deixar o joinha, aperta aí o dedo no like que isso ajuda demais, Abelardinho faz parte, né, a gente pedir isso. Se inscreve no canal se não for inscrito, no botãozinho em vermelho, e me segue no Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal. Lá eu posto bastante conteúdo também, tá certo? Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui!